É impressão minha, mas parece que mais mulheres vão para a quinta dimensão do que os homens. Não tem nada a ver. Parece que as mulheres vivem numa vibração maior do que os homens. Eu já sou, eu já discordo veementemente, porque o, o feminismo ele rebaixou muito a energia das mulheres, É, porque foi um jeito de decisão. É necessário trocar assim, os papéis, ou seja, ajustar o, o convívio homem e mulher, né? Certo? Sim, é preciso. Mas na a quinta dimensão é um outro papo, é um outro contrato social, né? E dá para se contar nos dedos quem está na quinta dimensão. Tem muita gente como você, na quarta dimensão. Isso tem bastante. Já tem bastante. E você foi uma das primeiras a entrar na quarta dimensão. Mas na quinta dimensão, dá para contar nos dedos. parece que a gente atravessa uma linha do tempo para depois entrar na quinta dimensão e fica uma coisa meio que vai, não vai, né? Não, não é uma coisa fácil de chegar, não. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, que essa é uma conversa bem interessante. Eu vou te explicar muitas coisas que precisam ser explicadas. E está sendo ótimo. Você está em meditação, indecida. A terceira dimensão, onde você estava, tá? ela ela é um ser fragmentado. Te lembra que a primeira consulta que a gente fez contigo, a gente, por energia, né? E todo aquele primeiro tratamento, ele juntou todas as suas pedaços, né? Seus fragmentos, ou personalidades múltiplas. Tá, isso era toda fragmentada. E juntamos tudo. Quando a gente juntou, a gente te colocou na quarta dimensão. E você notou a diferença. A primeira diferença é aquele monte de vozes na tua cabeça sumiu, certo? Uhum. Tá? Então, você está na dimensão. Então, você agora, com todas essas fragmentos reunidos, você tem melhor observação. Diminui seus medos, você começa a raciocinar melhor, ver as situações de outro jeito, né? Se impacta de uma maneira diferente do que acontece no mundo. Então, você está com uma condição de raciocínio, de manter a vida de uma maneira muito forte. E isso está acontecendo naturalmente com todo o mundo. Então, todo mundo é fragmentado. O mundo é um mundo de terceira dimensão, ou de pessoas fragmentadas, suas consciências fragmentadas. E com a elevação da energia do planeta e das pessoas que estão no planeta, essa fragmentação naturalmente começa a diminuir. E é por isso que você vê as pessoas começando a trocar de, de visão, de uma visão assim mais raivosa
vamos dizer assim, por uma versão mais tranquila, que pensa melhor, que fala melhor, que analisa melhor as coisas, porque quanto menos, quanto for menor a fragmentação, mais possibilidades de você olhar o mundo de um jeito mais ameno, né? E como você falou, parece que as mulheres estão mais, assim, à frente dos homens nesse processo. Eu digo que não. Estamos mais ou menos iguais, né? Só que você sente isso porque você está mais no universo feminino do que no universo masculino. E existe, graças ao feminismo e essa cultura do rancor, assim, do revanchismo, que é um revanchismo meio, assim, sem pé nem cabeça, no meu ver, porque a, na terceira dimensão a gente é homem e mulher. Então, nós já fomos homens. Todos nós já fomos homens. E todos nós já fomos mulheres. E o espírito é imortal, é o mesmo, né? A personalidade é que muda. E, e aí, quando você diz, mas o homem fez isso. O homem fez isso, mas tem certeza que era um sagrado masculino que estava naquele corpo masculino? As mulheres não sei o quê. Tá, mas tem certeza que naquele corpo feminino tinha um sagrado feminino? Será que não estavam trocados? Né? Então, para mim, é um absurdo, né, essa guerra, porque nós já fomos homens e mulheres. Né? Já tivemos todas as cores, já estivemos em todas as posições. Então, você está acusando o quê? Um corpo. Dependendo da função que a gente está executando, a gente precisa acionar um lado ou o outro. Né? Mães que perdem os maridos, por exemplo, elas precisam entrar na posição, às vezes, do marido, que o marido ausente, para proteção, para provisão, para outras coisas, né? E o marido, quando a mãe se ausenta, ele precisa entrar no lado da mãe para trocar fralda, para amamentar, essas coisas. Exatamente. Né? E por que, por que essa cisão? Né? Porque, como eu falo sempre, essa cisão no casal os dois, né, estão enlouquecidos. E esse modismo, essa falta de consciência, né, porque essa consciência está quebrada, né, fragmentada, e isso ocorre com muitos problemas. E dessas guerras internas entre as consciências da mãe e as consciências do pai, elas brigam não só no plano físico, mas no plano espiritual também. Então, isso tem que ser juntado tudo, para que as coisas começam. Também tem um problema nesse momento, tá? Que é a transição planetária. Que a gente está vendo aí um monte de gente morrendo do nada, que tem pessoas que não estão escritas no livro da vida. E essas vão ter que sair do planeta. E para sair do planeta... Você me lembra a parte que Deus fala que a gente tem que voltar para Ele inteiro, né? Uhum. Aí você fala de recolher os fragmentos, juntar os fragmentos. Uhum. Aí me lembra isso, porque a gente tem que voltar inteiro. Isso. Isso também está dizendo assim, que o mar dê seus mortos, que a terra dê seus mortos. Então, esses mortos são esses fragmentos todos. Está lá, mas as pessoas
olham isso num nível, mas a gente aqui está olhando isso num nível mais alto, né? Então, essa recolha desses mortos no mar e na terra, são esses fragmentos que se unem. E aí as pessoas têm que ir embora, né? E essas, assim, quebras de contrato, de casamento, de saída, elas vão acontecer, estão acontecendo agora. É uma preparação para tudo isso, para essa saída, né? Então, é difícil. Eu sinto que não tem como conviver com pessoas de terceira dimensão mais. Não tem, existe um conflito muito grande, não dá mais para suportar aquela mente pequena. Fragmentada. Pequena porque é fragmentada. Exatamente, não está inteira. Um pedaço de uma mente, é um pedaço. Né? Por isso que não dá, porque essas pessoas não são mais compatíveis com a gente. Sim, isso que você ainda está na quarta dimensão. Porque no final do tratamento, e o teu tratamento é longo, por acaso, deixa eu ver aqui, tá? O teu tratamento são 10 e nós estamos na 6. E você já está sentindo isso. Então, no final, você vai para a quinta dimensão, né? No final desse tratamento, você vai para a quinta dimensão, porque essa quinta dimensão ela é energética. E só resolvendo todas essas suas pendências espirituais que você tem, nós temos condições de colocar você na quinta dimensão. Apesar de que você está fazendo a meditação de quinta dimensão, que é a de um decilhão. Nós vamos subir mais um pouco a tua meditação hoje, nós vamos botar ela em um centilhão, para você estar mais preparada para entrar na quinta dimensão. Porque na quinta dimensão é outro tipo de consciência. Essa consciência fragmentada é a tipo 5, né? E você vai para tipo 6, que é o tipo de consciência, o espírito, que trabalha na quinta dimensão. Eu ontem, como tinha muito tempo que eu estava longe dessas meditações, né? Fiquei um gap, dei uma pausa, assim, tumulto. Eu coloquei um copo d'água, além de fazer a meditação, eu coloquei a água vibrando nessa energia e tomei a água. Foi instantâneo, foi muito. Tive sonhos reveladores. A potência é muito mais forte quando você usa também na água. Você está passando por isso. Você fez muito mal parar as meditações. Eu sempre digo, pode ser canção de ninar, mas coloque. Certo? Isso é importante. Foi uma semana assim que tumultuou as coisas aqui. Uhum. Está ficando complicado, porque quando a gente você é físico, né? Engenheiro, você sabe. A gente faz uma força para frente, existe uma força contrária, né? Então. Mas por isso que as meditações são mandatórias, não é nem opcional, é mandatório. Eu comecei a perceber isso, muita sincronia, né? Vai começar essa quarta dimensão, comecei a perceber muita sincronia. As coisas, eu falo, as coisas começam a acontecer, começa sugestão que eu dou para as pessoas, começa, né, a funcionar. Tratamentos que eu faço na radiestesia instantâneo, muito mais rápido. Eu comecei a perceber isso mesmo. Imagino na quinta dimensão como é que vai ser. Vai ser muito mais. Engraçado que eu tenho visto, eu escuto muito o Cryon, né? E eles falam isso mesmo, que
A quarta dimensão é você atravessando o tempo, exatamente como eu estou sentindo, como se o tempo não existisse, né? A gente atravessa o tempo. E a quinta dimensão é atravessando os espíritos, né? O mundo espiritual, como se a gente tivesse visto. Eu sinto, como eu fiz aquela pergunta ontem, que no mundo de primeira dimensão são os répteis, né? Os répteis que só move do A para o B, né? Na verdade, não, a primeira dimensão são os vegetais, toda essa parte de baixa biologia, né? E a segunda dimensão são os animais. Que os animais ainda têm como é que fala, um espírito, né? E a terceira dimensão é como a gente já começa a mover todos os lados e começa a ter um insight do mundo espiritual. E a quarta dimensão a gente começa a já acessar, né? E todo o Prion estava falando isso no vídeo que eu vi ontem. Não importa qual a doutrina, qual né, o mundo espiritual que a gente está desenvolvendo, todos falam desse awakening, né, desse acordar, desse despertar. Todo, Buda falava, os evangélicos falam, né, o Allan Kardec fala, todo mundo falava, isso é unânime, esse despertar. Chegou a hora, né, para despertar. Chegou a hora. Né? E o mundo de regeneração é isso, a gente voltar ao nosso original. E o nosso original é uno, né? Uma consciência maior. Então, nós vamos estar numa consciência, a consciência de quinta dimensão, que é a consciência tipo 6, ela é muito maior. E você vai sentir isso quando a gente terminar o nosso trabalho. Né? E então, assim, cara, não vale a pena. Agora não vale a pena. Você sentiu isso porque você vacilou. E vacilou feio. Deixando de fazer as meditações. E de passar as pirâmides e fazer o trabalho. Aí, desculpa, mas isso vacilou feio. Poderia ser. Foi uma experiência que eu não quero passar de novo.